meu filho, aquele homem não é seu pai. Foi assim, com a voz trêmula e os olhos grudados no envelope amassado nas mãos dele, que minha verdade saiu empurrada para fora como quem abre uma represa com a ponta dos dedos. A sala estava mergulhada no silêncio de fim de tarde, uma luz amarela atravessando a cortina fina. Henrique, meu menino, agora com 26 anos e um olhar que sempre misturou doçura e inquietação, segurava a carta que eu escondi no fundo da gaveta do meu criado mudo, entre lenços e contas velhas. Eu escondi por medo, por vergonha e, no fundo, por um amor torto que achou que silenciar era proteger. Antes de continuar, me conte nos comentários se você já viveu algo parecido e se inscreva para ouvir mais histórias como a minha. Ele tinha passado a tarde ajudando a consertar o vazamento da pia. O armário de baixo estava molhado, o cheiro de mofo subindo, e enquanto eu catava panos, ele resolveu organizar o resto da bagunça. Foi assim que achou a caixa onde guardei lembranças que eu mesma não queria mais lembrar. Uma foto antiga minha na porta da igreja de Santa Rita, um santinho amarrotado, um brinco sem par. E a carta, aquela carta que eu mesma nunca tive coragem de reler. A letra dele do outro ele, o homem que foi minha tempestade e minha calma ainda viva no papel. Henrique abriu sem pedir permissão. Eu vi de relance a palavra perdão e senti o chão fugir. Mãe, o que é isso? Ele perguntou, a voz presa na garganta. É passado, meu filho. Passado de quem? Porque aqui, ele respirou, como se as palavras pesassem. Aqui diz que o Paulo pode não ser meu pai. O nome Paulo ficou pairando entre nós como um fantasma. Paulo, o homem que me segurou a mão no cartório quando registrei o Henrique recém-nascido, olhos marejados e um sorriso que prometia mundos. Paulo, que me levou a primeira vez ao hospital quando a febre do menino subiu às pressas, que ficou a madrugada inteira sentado na minha frente no corredor, rezando baixinho. Paulo, que um dia se cansou de promessas não cumpridas, as minhas promessas de dizer tudo, e saiu de casa levando apenas uma muda de roupa, dizendo que voltava depois do jogo do domingo. Nunca mais voltou. Deixou um vazio que eu preenchi com silêncio. Henrique sentou na ponta do sofá como quem não cabe no próprio corpo. Um pássaro cantou lá fora, e o som me pareceu quase irônico. O relógio de parede fazia tic-tac, tic-tac, cada batida um passo para um abismo que eu sempre adiei. Eu me sentei ao lado dele, mas mantive uma distância que a culpa impõe. Minhas mãos suadas procuraram o terço no bolso do avental, e a ponta fria das contas me lembrou da igreja, do confessionário, da vontade de começar de novo. Eu fechei os olhos um instante e pedi coragem. Henrique, eu preciso te contar uma coisa, falei baixo. Coisa que eu devia ter te contado há anos. Diz logo, mãe, ele respondeu, sem me olhar. Eu mereço saber quem eu sou. Ele tinha razão. Eu lembrava de mim mesma com 20 anos, andando apressada pela rua de pedras da nossa cidade, segurando um currículo amassado, o coração dividido entre dois mundos. Tinha o Ricardo, o rapaz da oficina, mãos grandes, riso fácil e um cheiro constante de graxa. E tinha o Paulo, estudante de contabilidade, camisa sempre passada e promessas de estabilidade. Ricardo me chamava de minha garota do vento, porque eu vivia de cabelo preso mal feito, correndo atrás de hora extra. Paulo me chamava de minha rainha, e aquilo me fazia rir e desconfiar ao mesmo tempo. Com o Ricardo, eu aprendi a ser intensa. Com o Paulo, a respirar. E foi justamente entre uma intensidade e um respiro que a vida me pregou uma peça. Eu e o Ricardo, comecei, e o nome saiu doendo como um dente arrancado. Nós tivemos um caso. Foi curto, confuso. Eu terminei antes de conhecer o Paulo de verdade. Quando descobri a gravidez, já estava com o Paulo e ele. Ele quis ser seu pai. Ele insistiu no cartório. Ele te amou desde o primeiro choro, Henrique. Ele apertou a carta com tanta força que o papel pareceu que ia rasgar. O silêncio ardeu. Então, o Ricardo é meu pai? Ele perguntou, seco. Eu não tenho certeza. Fiz tudo errado. Naquela época eu achava que estava te protegendo. Eu sempre disse a mim mesma que sangue não cria ninguém, que amor é escolha. E
mas a verdade ficou me corroendo, peça por peça, até sobrar só o medo. Ele levantou de súbito. A camisa cinza, colada no tórax, denunciava a respiração curta. Foi até a janela, abriu num gesto brusco, deixando o cheiro de rua entrar. Ao longe, a vizinha, Dona Sônia, lavava o portão enquanto conversava com outra, rindo alto. Meu mundo estava ruindo e o bairro seguia normal. Uma panela chiou na cozinha, eu esquecera o feijão no fogo. Desliguei no automático, como quem tenta colocar rotina sobre o caos. Onde ele está? Henrique perguntou, sem rodeios. Eu não sei. O Ricardo foi embora da cidade. Ouvi dizer que foi tentar a vida em Campinas. Isso faz. Fiz as contas de cabeça, olhando para o teto como se a resposta estivesse escrita 24 anos. Ele virou, finalmente me encarando. O olhar agora tinha algo de vidro, um brilho cortante. Eu reconheci ali um pedaço meu, aquela teimosia que me fez trabalhar, estudar, criar um filho sozinha quando Paulo foi embora. Só que nele a teimosia vinha misturada com juventude e ferida aberta. Você mentiu para mim, mãe, a vida toda. Eu errei. Eu falhei com você. Errou, falhou. Ele riu, um riso curto e sem humor. Eu sou um erro para você. Eu senti o gosto de sal antes da lágrima cair. Balancei a cabeça, negando com força. Você é meu milagre, Henrique. Só que eu fui covarde. Ele passou a mão pelo cabelo, como fazia quando menino, tentando domar o que não se deixa domar. Respirei fundo e, mesmo com o corpo todo tremendo, decidi abrir o resto da ferida. Tem mais, eu disse. Mais. Ele deu um passo em minha direção, como quem se prepara para um golpe. A carta. Apontei para o envelope. Não é do Ricardo, é do Paulo. Ele escreveu quando descobriu que talvez você não fosse filho dele. Ele escrevia sobre perdão. Ele queria que a gente começasse de novo, mas que eu te contasse a verdade. Eu nunca respondi. Henrique piscou, confuso. Eu via as engrenagens girando na cabeça dele, encaixando peças, desmontando outras. Ele se sentou de novo, mas agora com as mãos abertas, a carta pousada como um pássaro morto entre os dedos. Então o Paulo sabia? Ele sussurrou. Desconfiava. E mesmo assim, ele ficou um tempo. Quis ficar. Só que eu escolhi o silêncio. E o silêncio expulsou ele da nossa vida. Os passos do vizinho subindo a escada do corredor soaram como marteladas. A casa parecia pequena demais para tanto passado. O cheiro de feijão, antes aconchego, virou lembrança azeda. Eu quis segurar a mão do meu filho, mas recuei. Ele enrolou a carta devagar, como quem decide um destino. Eu preciso pensar, disse, levantando. Pegou a chave em cima da estante. E eu vou atrás do resto dessa história. Nem que eu tenha que virar essa cidade do avesso. Eu quis dizer vai com calma, quis dizer eu vou com você. Mas as palavras ficaram presas, envergonhadas de chegarem tão tarde. Tudo em mim gritava para impedir que ele fizesse o que eu temia. Porque eu sabia como as mães sabem que a fome de verdade, quando alimentada de raiva, pode empurrar a gente para lugares escuros. Ele bateu a porta. O barulho ecoou na parede da sala como um tiro surdo. Eu fiquei ali, abraçando o silêncio, segurando o terço com força. E foi naquele momento, ouvindo apenas meu próprio coração, que entendi, o que eu contaria a seguir poderia acender uma vela, ou incendiar uma casa inteira. Eu achei que seria o fim, mas estava só começando. Ele bateu a porta. Eu fiquei ali, abraçando o silêncio, segurando o terço com força. E foi naquele momento que entendi, o que eu contaria a seguir poderia acender uma vela, ou incendiar uma casa inteira. Eu passei a noite sentada na ponta do sofá, como quem espera a maré baixar. O feijão frio na panela, a janela aberta deixando entrar o cheiro úmido da rua, e o relógio marcando cada segundo como um martelo. Eu tentei rezar, mas as palavras enroscavam na garganta. Quando Henrique some assim, eu lembro do menino que ele foi, aquele que dormia com a luz acesa porque o barulho do telhado o assustava. Agora, adulto, ele dorme com o celular no mudo e a coragem no máximo. Eu devia ter acabado com o mistério anos atrás.
Eu devia ter dito não vá antes que ele virasse a maçaneta. Em vez disso, fiquei organizada na minha covardia, dobrei panos, lavei a louça, alinhei as cadeiras como se uma casa direita desse conta de um coração torto. De manhã, com os olhos ardendo, eu decidi não esperar. Amar é também ir atrás. Coloquei um casaco surrado, prendi o cabelo num coque apressado e fui à igreja de Santa Rita. A igreja sempre foi o lugar onde as coisas difíceis pareciam ganhar um contorno. O padre Álvaro me viu entrando, franziu o senho ao notar meu rosto. Marta, minha filha, senta aqui. Que tempestade foi essa? A voz dele tinha aquele abraço que o mundo não oferece. Eu contei entrecortado, como quem puxa uma linha de nó em nó. O padre ouviu sem me interromper, apenas mexendo os lábios numa oração silenciosa. Quando terminei, ele respirou fundo. A verdade tem um preço. Às vezes ela cobra à vista, às vezes a prazo. Você ficou devendo muito tempo, Marta. Agora a cobrança veio com juros. Eu sei. Estou com medo do que o Henrique possa fazer, admiti, baixinho. Ele carrega um fogo que eu mesma acendi. O padre apoiou a mão no meu ombro. O fogo aquece e também queima. Vá atrás do seu filho. Mas vá com a verdade inteira, não com migalhas. O que mais você não disse? A pergunta ficou me encarando como um espelho. Eu fechei os olhos e vi o rosto do Ricardo, lá atrás, os olhos pretos, o sorriso bonito, a jaqueta de couro, a forma doce como me enlaçava, até não ser mais doce. O primeiro empurrão foi sem querer. O segundo, você me provocou. A primeira desculpa lavada com flor no dia seguinte. Eu tinha 20 anos e um medo maior do que a fome. Quando saí de madrugada, com uma mochila e um coração arranhado. Jurei que nunca mais diria o nome dele. Paulo apareceu logo depois, como um porto. Por isso meu silêncio tinha tantas camadas: vergonha, culpa e a fantasia de que o passado, se calado, adormece para sempre. Eu não contei sobre a violência, sussurrei. Tenho medo de que o Henrique idealize um homem que não existiu. Tenho medo de que ele vá até ele com o peito aberto e volte com o peito ferido, completou o padre. Diga a verdade, Marta, inteira, não para condenar, mas para iluminar. E peça a Deus prudência para o teu filho. Saí da igreja com um plano simples: localizar qualquer rastro do Ricardo e, ao mesmo tempo, não deixar o Henrique caminhar sozinho nessa estrada. Passei no cartório onde a dona Lourdes, velha datilógrafa de dedos rápidos e memória ainda mais rápida, trabalhava há uma vida. Ela me reconheceu pelo jeito de segurar a bolsa colada ao corpo. Menina Marta. Ela sempre me chamou assim, como se o tempo fosse uma mentira. Que saudade! O que te traz? Uma pergunta que deixei para depois por 26 anos, Dona Lourdes. Tentei sorrir. A senhora lembra do Ricardo? O da oficina do seu Otacílio. Os olhos dela brilharam com aquela faísca de quem abre uma gaveta antiga. Lembro sim. Sumiu pela vida. Teve uma confusão na época, um falatório. Me disseram que ele foi para Campinas, depois pro interior de São Paulo, Ribeirão, Sertãozinho. Isso faz uma era. O que houve? História velha que acordou, respondi, e ela entendeu sem eu dizer mais. Anotou um endereço antigo num papel amarelo, da época em que todo mundo tinha telefone fixo. Saí com o papel dobrado no bolso, como quem leva um mapa rasgado. Quando cheguei em casa, encontrei a cozinha com as marcas da noite. Um copo sujo na pia que não era meu, uma migalha de pão sobre a mesa. O celular apitou, uma mensagem do Henrique no grupo da família, aquela família de 2 pessoas. Mãe, não me liga. Eu te falo quando tiver algo concreto. Eu quis obedecer, mas o medo não tem modos. Abri a foto do perfil dele, o sorriso torto no dia da formatura do curso técnico, o braço sobre meus ombros. Aquele dia ele disse: a senhora é meu endereço. E agora, para onde ele estava indo? As horas correram num fio tenso. Liguei para Sônia, a vizinha. Ela disse que viu o Henrique pegando a mochila e o capacete da moto. Tava com cara de quem ia longe, ela comentou, curiosa como sempre. Lembrei que a moto do Henrique é sua fuga e seu grito. Lembrei também que o motor quente pode virar sentença quando a cabeça está fria demais por fora e fervendo por dentro. Ao fim da tarde, decidi respirar em outro lugar.
Fui até a antiga oficina do seu Otacílio, hoje tocada pelo filho dele, o Juninho. O cheiro de graxa e ferro me abraçou de um jeito estranho, nostalgia e enjoo misturados. Juninho limpou as mãos no pano e me reconheceu. Dona Marta, quanto tempo? Tá precisando de serviço? De memória respondi, e ele riu. Contei por alto, sem entrar nos recortes que doem mais. Perguntei sobre o Ricardo. Juninho olhou para um canto, como se puxasse um arquivo antigo. O Ricardo, rapaz, foi um sujeito que a gente gostava e temia. Trabalhava duro, mas tinha uns estouros feios. Meu pai botou ele para fora depois de uma briga, lembra? Ele quase quebrou um capô com a marreta. Disseram que entrou numas de bebida. Depois, sumiu. Ouvi boato de que montou uma oficina numa cidadezinha perto de Campinas. Ou que tentou, pelo menos. Agradeci, peguei o nome da tal cidadezinha, Cordeirópolis, e voltei para casa com a sensação de que todo o passado tinha placa e endereço, menos o meu arrependimento. No caminho, o céu pesou cinza, prometendo chuva. Senti que o tempo lá fora imitava o de dentro. À noite, enquanto uma garoa fina batucava na janela, o interfone tocou. Meu coração saltou achando que fosse ele. Era. Henrique entrou molhado, o capacete debaixo do braço, os olhos vermelhos, não sei se de vento, de chuva ou de raiva. Onde você estava? Perguntei, mas engoli a pergunta. Não era o momento de interrogar, era de acolher. Fui ao cartório, fui à oficina, fui à casa do seu Otacílio, fui a todo lugar onde você não foi em 26 anos, ele falou sem gritar, o que doeu mais. Consegui um telefone antigo. Consegui um sobrenome. Amanhã eu vou até essa cidade, Cordeirópolis. Se ele estiver lá, eu vou olhar na cara dele e perguntar quem eu sou. Eu respirei fundo e, antes que a coragem me abandonasse de novo, segurei o pulso dele. Ele não afastou. Henrique, tem uma coisa que você precisa saber sobre o Ricardo antes de encontrá-lo. Eu não te contei tudo. Eu saí de lá não porque o amor acabou, mas porque ele me machucou. Não foi uma vez, foram várias. E cada desculpa dele era um laço puxando mais forte. Eu não sei se ele mudou. Eu rezo para que tenha mudado. Mas eu não posso deixar você ir pensando que vai encontrar um herói. Talvez você encontre um homem doente, ou um homem arrependido, ou um homem que ainda não sabe o que fez. Ele me olhou longo. Vi no rosto dele a luta antiga entre o amor que ele tem por mim e a raiva que quer me punir. Então por que você ficou calada? A pergunta veio como faca sem cabo. Por que me deixou crescer sem saber de quem eu herdei o rosto e a sombra? Porque eu tinha vergonha. Porque eu quis te dar um pai de mentira em vez de uma verdade feia. Porque eu achei que silêncio era proteção. Eu errei e respondi, deixando as lágrimas caírem sem esconder. Filho, me deixa ir com você amanhã. Eu não quero que você vá sozinho. Ele respirou, olhou para a carta enrolada no bolso da jaqueta. Eu reparei a pontinha do papel amarelado e balançou a cabeça. Não, essa estrada eu preciso fazer sem você. Se eu levar você, a minha raiva vai procurar teu rosto quando eu quiser falar com ele. Eu preciso me ver longe de você por um dia, mãe, só um dia. Eu quis responder que um dia é o suficiente para perder tudo, mas calei. Em vez disso, peguei o terço no bolso e coloquei na mão dele. Então leva isso. Não é milagre em contas, mas é lembrança de quem você é quando esquece. E me promete, não faz nada que te roube de mim. Ele fechou os dedos sobre o terço, e por um instante, vi o menino. Ele assentiu, quase imperceptível. Eu prometo tentar. A madrugada mastigou as horas. Eu fiquei na janela, vigiando os faróis que passavam na rua como vultos. O barulho da moto dele às 5 da manhã cortou o silêncio. E eu fechei os olhos como quem recebe um corte inevitável. Enviei uma mensagem curta, filho, que Deus te guie. O azulzinho não apareceu. Fiquei olhando para a tela acesa até o sol levantar. O dia veio arrastado. 6 horas. 9. Meio-dia. Nenhuma resposta. Às 3 da tarde, meu celular vibrou. Era um número desconhecido. Meu peito gelou. Atendi correndo. Alô, Dona Marta. Aqui é a Márcia, da cidade de Cordeirópolis. Seu filho esteve aqui na minha oficina. Ele. A voz dela vacilou. Acho que a senhora deveria vir.
O moço que ele procurou não reagiu bem. Meu coração se partiu num estalo. Um zumbido ocupou meus ouvidos. Eu só consegui perguntar: ele está bem? Houve uma pausa que durou um século. Ele saiu daqui como quem carrega o mundo nas costas. E disse que ia atrás de acertar as contas. Dona Marta, o que aconteceu em seguida mudou tudo. Ele está bem? Perguntei. Houve uma pausa que durou um século. Ele saiu daqui como quem carrega o mundo nas costas. E disse que ia atrás de acertar as contas. Dona Marta, o que aconteceu em seguida mudou tudo. Eu não pensei duas vezes. Joguei 2 mudas de roupa na bolsa, enrolei um casaco por cima do braço e corri para a rodoviária. A paisagem pela janela do ônibus parecia um filme sem som, plantações, placas, postos, um cachorro correndo no acostamento. Eu só ouvia o meu coração. Repetia, como reza quebrada: guarda meu filho. Guarda meu filho. Cada buraco na estrada me lembrava um buraco dentro de mim, cavado por anos de silêncio. Peguei o celular, escrevi: filho, onde você está? Me responde. O azulzinho não veio. O ônibus seguiu, lento, como se provocasse meu desespero. Quando cheguei em Cordeirópolis, um vento seco trouxe poeira aos olhos. A oficina da Márcia ficava numa rua simples, frente de portão azul descascado, cheiro de óleo e ferro no ar. Ela me esperava na calçada, uma mulher de uns 40 e tantos, cabelo preso e mãos de quem sabe consertar o que os outros quebram. A senhora é a dona Marta? Perguntou, e eu só consegui assentir. Entra, a gente precisa conversar. Por dentro, a oficina era organizada, ferramentas penduradas, uma bancada com manchas antigas, uma cafeteira preta no canto. Márcia me ofereceu um copo de água e, sem floreio, contou: seu filho chegou aqui de manhã, perguntando pelo Ricardo. Eu conheci o Ricardo, trabalhou comigo no começo, quando abri isso aqui. Ele tinha talento, mas uma raiva que não cabia no corpo. Eu demiti quando ele começou a chegar bêbado. Ele montou uma birosca de oficina 3 ruas acima, vive fechando cedo, vive devendo. Ela respirou. O Henrique apareceu com a carta na mão e um olhar que eu conheço, o olhar de quem quer arrancar uma verdade com as 2 mãos. Senti as pernas moles. Segurei na borda da bancada. O que ele fez? Primeiro foi conversa, pergunta, resposta torta, insulto. O Ricardo negou, depois riu, depois disse barbaridades sobre a senhora. Os olhos de Márcia brilharam num reflexo de indignação e o Henrique, moço ainda, ferido, perdeu a mão. Empurrou o Ricardo contra a bancada. Ele caiu, bateu a cabeça. Eu chamei a ambulância. Teve sangue, mas não foi muito. Ele recobrou os sentidos, xingou mais, e o Henrique? O Henrique saiu daqui tremendo, dizendo que isso não fica assim. Fui atrás, mas ele subiu na moto e sumiu. Eu fechei os olhos. A imagem do meu filho, com as mãos sujas do que não era culpa dele, me rasgou. Engoli o choro de um jeito que doeu. E o Ricardo? Arrisquei. Foi levado pro hospital. Está em observação. Nada de risco de morte, graças a Deus. Mas a polícia foi chamada, Dona Marta. A palavra polícia encheu a oficina como fumaça. Se alguém abrir boletim, seu filho vai ter dor de cabeça. Sentei numa cadeira baixa, a bolsa no colo, e senti uma raiva antiga se levantar, raiva de mim, por ter criado a armadilha. Raiva do Ricardo, por ser a armadilha. Raiva do mundo, que cobra dos filhos a conta dos pais. Márcia se aproximou e tocou meu braço. Eu não estou aqui para julgar, está. Eu também já fui mulher de homem sem freio. Consegui fugir porque tive gente que me puxou de volta. Se a senhora veio atrás do seu filho, já começou puxando. Eu preciso encontrá-lo, responde num fio. Ele perguntou onde o Ricardo mora. Eu não disse, mas ele é esperto, foi perguntando pela rua, pegou o caminho certo. Ela me entregou um papel com o endereço rabiscado. Se for, vai com cuidado. O Ricardo tem dias ruins. A rua do Ricardo tinha casas simples, um mercadinho de esquina com cartaz de fiado e crianças brincando com bola. A oficina dele era um barracão improvisado, telha de amianto, porta aberta, um rádio velho chiando sertanejo. O ar tinha um azedo de bebida misturado com gasolina. 2 vizinhos cochichavam, e um deles comentou:
foi aqui o fuzuê de manhã. Meu estômago virou. A porta rangia. Entrei chamando baixo, Henrique. Não obtive resposta. No fundo, um colchão encostado na parede e uma mesa com garrafas vazias. Pelo chão, um rastro de passos sujos de graxa. O cheiro parecia empurrar memórias que eu tentava manter trancadas. Senti a velha vertigem de 20 anos atrás. Foi ali, entre ferramentas e promessas, que eu aprendi o que era pedir desculpa por um golpe que não dei. Dei meia volta, corri até o hospital da cidade. O balcão de atendimento tinha um quadro com horários e um vaso de plástico com uma flor triste. Minha voz tremia. Boa tarde. O paciente Ricardo deu entrada hoje. A recepcionista olhou a tela com calma de quem não carrega a minha pressa. Sim, Ricardo da Silva, observação, sutura, tomografia normal. Alta prevista hoje mesmo, se mantiver estável. Saí sem saber se agradecia ou chorava. O telefone vibrou. Um número desconhecido, de novo. Atendi. Dona Marta. A voz era masculina, baixa. Aqui é o Sargento Farias, da Policial Militar. Precisamos que a senhora compareça ao primeiro defesa prévia. Seu filho esteve envolvido numa ocorrência. Não é prisão, é colher depoimento. Pode vir. Meu sangue gelou, mas respirei e disse, eu vou. Só me deu o endereço. No caminho, peguei o terço no bolso e repeti os nomes, Henrique, Paulo, Ricardo. Cada um, uma ferida aberta de um jeito. No distrito, a sala tinha cadeiras plásticas, uma bandeira estadual e o barulho de ventilador cansado. O sargento, um homem com bigode fino e olhar sério, me recebeu com uma educação meio cansada. Seu filho esteve aqui mais cedo, disse. Queria registrar que foi provocado, que tentou conversar. Mas, a senhora sabe como é. Discussão vira empurra, 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 vira lesão. Não abri o boletim agora porque a outra parte ainda está no hospital. Mas pode abrir depois. Onde está o rapaz? Eu não sei, confessei, sentindo vergonha de dizer a maior verdade. Ele não atende o telefone. O sargento inclinou a cabeça. Se a senhora conseguir falar com ele, peça para voltar aqui. O pior inimigo dele agora é a impulsividade. Ele fez uma pausa. E tem outra coisa, o tal do Ricardo disse que vai acertar as contas também. Isso nunca dá bom. Saí do defesa prévia com a sensação de que eu andava sobre cacos. Liguei para a Márcia. E não passou por aí. Não, mas ouvi dizer que o Ricardo foi liberado. A voz dela baixou. E que saiu direto pro bar do Nelsinho. Como quem corre para impedir um incêndio, fui até o bar. O bar era uma sala comprida, balcão de fórmica, piso gasto, transmissão vertical ligada no jogo sem som. Do lado de fora, a moto do Henrique. Meu coração pulou. Entrei. Vi primeiro Ricardo, a testa com um curativo torto, olhos vermelhos, a mão segurando um copo. Corpo era a sombra do homem que um dia me encantou, inchado nas bordas, gasto no miolo. Depois vi o Henrique, em pé, ombros duros, respiração curta. Entre os dois, uma distância que parecia caber o mundo. Eu fiquei na porta, sem ser notada por um segundo, e ouvi. Você me deixou crescer no escuro, disse o Henrique, a voz embargada. Eu vim ver sua cara, saber de onde veio essa sombra que me persegue. Sombra, o Ricardo riu, um riso torto. Você é filho da sua mãe, isso você é, que apareceu aqui para quebrar meu trabalho, me dar prejuízo, e agora vem posar de santo. Eu vim buscar verdade, retrucou o meu filho. E respeito. Verdade. A verdade é que a sua mãe sempre foi. Ele ergueu a mão como quem faz um gesto de desprezo que eu conheço de cor. Dei um passo, pronta para arrancar meu menino dali. Quando tudo aconteceu rápido demais, Henrique avançou, tirou o copo da mão do Ricardo e arremessou contra a parede. O vidro se estilhaçou. O bar inteiro prendeu a respiração. O Ricardo tentou reagir, tropeçou no pé do banco e veio para cima com o punho fechado. Henrique segurou o braço dele no ar, empurrou de volta um movimento que eu reconheci, o instinto de quem se defende. O corpo do Ricardo bateu no balcão, escorregou, caiu com estrondo. Um silêncio tão pesado que dava para ouvir o barulho do meu coração. Chega! Gritei, finalmente visível.
Pelo amor de Deus, chega. Henrique me olhou, e naquele olhar eu vi a criança e o homem pedindo socorro. O dono do bar correu para erguer o Ricardo, que gemia de dor, consciente, mas humilhado. Alguém falou: chama a polícia. Outra voz respondeu: isso vai virar processo. Agarrei o braço do meu filho. Vamos embora. Agora. Saímos sob uma chuva fina e de olhares duros. Do lado de fora, Henrique encostou na moto, respirando como quem sai de um mergulho. Mãe, ele começou, mas a voz quebrou. Eu não queria chegar aqui. Eu só queria saber quem eu sou. Você é meu filho, respondi, firme, segurando o rosto dele entre as mãos. E hoje você fez algo terrível porque a dor te arrastou. Mas ainda dá para dar meia volta. Vem. Você vai voltar comigo. A gente vai assumir o que for preciso assumir. E eu vou dizer tudo, sem faltar uma linha. Ele assentiu, mas antes de subir na moto, olhou para o céu e, num impulso que eu ainda não entendi, tirou do bolso a carta do Paulo, aquela carta amarelada, que já tinha atravessado mais de 20 anos, e começou a rasgar. Eu segurei a mão dele. Não. Saiu mais forte do que eu pretendia. Essa carta é a nossa ponte com o homem que escolheu te amar. Não apaga o pouco de luz que a gente ainda tem. Henrique me olhou por um segundo que durou muito. As mãos dele tremiam. E então, como se caísse em si, ele guardou os pedaços dentro do bolso, vencido. Eu só queria que doesse menos, sussurrou. Naquele momento, a viatura dobrou a esquina, as luzes azuis lambendo o asfalto molhado. O sargento desceu, me reconheceu, fez um gesto para que a gente não fugisse. Senti o mundo diminuir até caber nos passos que vinham em nossa direção. Dona Marta, Henrique, disse o sargento Farias, a voz sem dureza. Preciso que vocês me acompanhem. O senhor Ricardo registrou a ocorrência, mas ele respirou também, disse que vai resolver do jeito dele. O que me preocupa mais, eu prefiro todo mundo na delegacia do que alguém na estrada com raiva. Henrique olhou para mim. Eu segurei a mão dele. Não vou largar, pensei, como quem faz promessa. Entramos na viatura sob a garoa, o cheiro de noite e gasolina grudado na roupa. Dentro do carro, finalmente, o meu filho falou baixinho, como quem confessa: mãe, se eu te disser que não confio em mim, você acredita? Acredito. E é por isso que eu vou confiar por nós dois, respondi. Mas, Henrique, tem uma última parte da verdade que eu ainda não te disse. E ela pode mudar tudo. Ele virou o rosto, assustado. O quê? Eu enchi os pulmões, procurando ar onde só tinha medo. O Paulo, antes de ir embora, fez um exame. E o resultado nunca me deixou dormir. As luzes azuis cortavam a noite e eu soube que aquela conversa ia decidir o resto da nossa vida. As palavras dele ainda ecoam na minha cabeça. O Paulo, antes de ir embora, fez um exame. E o resultado nunca me deixou dormir. O sargento olhou pelo retrovisor, como quem escuta sem querer. A viatura seguia devagar, limpador riscando a garoa do para-brisa. Henrique virou para mim, a mandíbula tensa. Que exame, mãe? Engoli em seco. Eu já não tinha mais onde esconder minha covardia. DNA. Ele colheu uma amostra sua quando você ainda era pequeno, um fio de cabelo na escova, uma escovinha de dente que eu guardei na necessaire e levou ao laboratório. Quando o envelope chegou, minha voz falhou, dizia que a chance dele ser seu pai era zero. Henrique fechou os olhos, como quem leva um soco que não se vê. Zero. Repetiu. Então a minha vida sempre foi fundada numa mentira assinada em cartório e confirmada num papel. Filho, eu tentei tocar no ombro dele, mas ele se encolheu. Eu juro que tentei juntar coragem para te contar. Paulo queria conversar. Eu fui empurrando, dizendo o amanhã. E o amanhã foi comendo a nossa casa. Chegamos ao distrito. O sargento dispensou formalidades demais. Sala simples, uma mesa, as cadeiras de plástico rangendo. Henrique prestou depoimento com a voz baixa, relatando a discussão, o empurrão, o copo quebrado. Do outro lado da sala, um burburinho. Ricardo tinha sido liberado do hospital e, escoltado, seria ouvido. Eu senti o ar ficar pesado. Pedi um copo de água, bebi 2 goles e foi ali, no corredor estreito, que Henrique estourou. Então não sou filho do Paulo.
O meu pai de sangue é um homem que te machucava. Ele me encarou com um desespero antigo, que parece vir antes de nascer. O que você queria que eu fizesse com isso, mãe? Colocasse no altar e acendesse uma vela. Eu queria que você não se perdesse de você, respondi, com a dignidade que me restava. O Paulo te amou do jeito mais inteiro que um homem amar consegue. E eu falhei com os dois. Uma porta bateu. O sargento voltou, nos orientou a aguardar. Henrique levantou num impulso. Eu preciso de ar. Henrique, ele já estava no pátio quando terminou a palavra. Corri atrás, o coração disparado. A garoa tinha virado chuva miúda, dessas que molham sem pressa. Vi a silhueta dele atravessando o portão, subir na moto. O ronco do motor me rasgou por dentro. Segui a pé, sem pensar, deixando a bolsa e o medo no banco da recepção. Cordeirópolis parecia menor de repente. Sabia para onde ele ia sem precisar de mapa, o barracão do Ricardo. A rua estreita, os fios emaranhados formando um céu de linhas. Quando virei a esquina, vi a moto encostada na calçada, o portão aberto, o escuro de dentro cortado por um vulto que eu reconheceria no meio de uma multidão. Henrique estava com as mãos trêmulas, os olhos acesos. No chão, um galão de combustível desses que ficam em oficina esquecido por alguém, aberto, exalando um cheiro que queimava até a memória. Henrique, minha voz cortou o ar. Ele se virou, surpreso por um segundo, como se eu tivesse aparecido do nada. Ele mentiu, me humilhou, chamou você do que nem repito. O maxilar dele pulsava. E agora vai ficar por isso mesmo. Eu só queria que ele sentisse um décimo do que a gente sentiu. De dentro, a sombra do Ricardo vacilou. Ele apareceu à porta, curativo torto na testa, o corpo de quem já bebeu antes do meio-dia. Olha aí, o menino da carta disse, com desdém. Vem terminar o serviço. Não provoca, eu pedi, as mãos erguidas, como se pudesse segurar a chuva. Por tudo que existe de bom, não provoca. Ele riu. Foi o riso que eu conheço desde os 20 anos, um riso que morde. Tua mãe sempre foi drama. Ele apontou para mim sem me olhar. Vítima profissional. Eu senti a velha vertigem, mas fiquei. Ficar é, às vezes, toda a coragem que a gente tem. Henrique respirou fundo, e eu reconheci o momento exato em que a dor vira ato, o corpo vai antes do juízo, o gesto se adianta à palavra. Ele se abaixou, como quem decide de uma vez. Não precisou dizer eu sou mãe. Eu entendi. Não, gritei, atravessando o portão. Não faz isso com você. Não faz isso comigo. Cheguei perto bastante para segurar o pulso dele. As mãos do meu filho estavam frias apesar do calor que ele carregava. Nossos olhos se encontraram. Por um segundo, voltou o menino que um dia me perguntou se trovão era Deus arrastando os móveis para varrer a chuva. Se você cruzar essa linha, Henrique, não é ele que vai queimar. É você, e eu. E o pouco que sobrou da gente, sussurrei. O Ricardo deu uma risada curta, desdenhosa. Foi aí que o algo terrível aconteceu. Não por um plano, não por maldade. Às vezes, o terrível se faz de tropeço. O Ricardo, com a arrogância de sempre, deu um passo à frente para me empurrar de leve. Sai da frente, Marta, ele disse. O movimento foi tosco, o chão escorregadio de óleo. O pé dele bateu no galão, o líquido virou como um bicho indo para todo lado, um fio brilhante serpenteando rápido pelo chão e alcançando uma tomada velha, com um fio na oficina de quem não cuida da própria casa. O resto foi um clarão pequeno, um estalo, e uma língua de fogo tímida lambendo o rodapé. As chamas nasceram tímidas, mas chama tem fome. Água, alguém gritou na rua. Puxa a extensão. Eu não dei tempo para o pânico crescer. Larguei o pulso do meu filho, arranquei o casaco do corpo e comecei a bater no fogo como quem brinca de espantar mosca, só que sem brincadeira. Henrique, como quem acorda do transe, olhou em volta, viu um balde encardido, correu até a torneira do quintal, encheu, jogou. O fogo resistiu, cuspiu, chiou, foi diminuindo. O cheiro de plástico queimado tomou tudo, lembrando minha cabeça de horas e horas de cozinha, mas aquilo não tinha nada de casa, era guerra. Sai daí, Marta. O Ricardo berrou, e eu vi a mão dele vindo não para me bater para tentar, enfim, ajudar. Tarde, eu pensei, mas ainda há tempo de não virar tragédia.
Quando o fogo finalmente apagou, eu estava ofegante, os dedos ardendo. Henrique jogou o balde num canto, encostou na parede, as mãos nos joelhos, puxando o ar como quem veio nadando de longe. Um vizinho bateu palmas nervosas, não aplaudindo, mas cortando o susto. Outro vizinho já discava o número dos bombeiros, por garantia. A chuva, que tinha virado garoa, parecia pedir desculpas por não ter sido mais forte. Ricardo me olhou de um jeito que eu não conhecia nele. Não era amor, não era ódio. Era, talvez, a primeira sombra de vergonha que eu o via carregar. Ele começou, e a palavra morreu. Depois tentou de novo, eu não queria. E a mão dele fez um gesto vago, pedindo que as frases viessem. Não vieram. Henrique ergueu o rosto. Havia cinza na bochecha dele, um risco preto como de carvão. E havia algo novo no olhar, cansaço. Um cansaço que pesa mais que raiva. Eu ia fazer uma loucura, ele admitiu, a voz raspando. Eu achei que se eu destruísse o lugar que te construiu, eu ficaria livre de você dentro de mim. Mas não é assim que funciona, né? Eu me aproximei e coloquei a mão no peito dele, sentindo o coração bater. A resposta estava ali, tão simples e tão difícil. Não, filho. A gente não se liberta queimando o outro. A gente se liberta acendendo luz onde faltou. E eu vou acender a minha parte agora. Virei-me para o Ricardo. Ele desviou os olhos, como quem teme o espelho. Eu vou ao cartório da cidade grande pedir a segunda via do resultado. Eu vou atrás daquele laboratório, do médico, de quem for. Eu vou ver esse exame com os meus próprios olhos. Minha voz firmou. Porque, mesmo que o papel diga que o Paulo não era seu pai, Henrique, a verdade toda ainda não foi contada. Eu tenho uma suspeita que me mastiga há anos. Que suspeita? Os dois perguntaram ao mesmo tempo, meu filho e o homem que me feriu. Eu respirei, ajeitei as mangas encharcadas, e olhei nos olhos do Henrique. Agora, sim, eu ia até o fundo. Na época do exame, o laboratório chamou para repetir a coleta. Disseram que havia dúvida de amostra. Paulo ficou furioso, achou golpe e levou o mesmo material que já tinha guardado. Eu deixei passar. Eu deixei passar, Henrique. Engoli a culpa como quem engole pedra. E tem mais, um mês depois, uma funcionária daquele laboratório foi presa por troca de envelopes. Eu ouvi no rádio da cozinha e fingi que não era com a gente. O silêncio apertou, diferente do de antes. Agora era um silêncio que abria a porta. Henrique passou a mão no rosto, marcando uma trilha limpa no meio da fuligem. Então, pode ser que o Paulo... Pode ser, respondi, firme. E se for, eu vou até ele. Se não for, eu vou até a verdade mesmo assim. Mas eu não vou deixar você se perder no caminho. O som da sirene se aproximou, agora por excesso de zelo do vizinho, não por tragédia. Sargento Farias desceu da viatura, encontrou primeiro a poça escura no chão, depois nós três, encharcados e exaustos, como naufragos que conseguiram chegar à areia. Tá tudo sob controle. Ele perguntou, desconfiando da resposta. Quase eu disse, com um sorriso torto. O fogo que interessa agora é outro. Ele avaliou a cena, falou algo no rádio e nos orientou a voltar ao distrito para encerrar o que faltava no papel. Henrique assentiu. Antes de sair, olhou para o Ricardo, que permanecia na porta, curativo torto e olhar esvaziado. Eu não sei se eu sou seu filho, disse Henrique, com uma calma recém-nascida. Mas eu sei que eu não quero ser sua continuação. Virou-se para mim, e a frase seguinte foi uma criança que eu desejei por 26 anos, mãe, vamos juntos ver esse exame. Mas o que aconteceu em seguida mudou tudo. Mãe, vamos juntos ver esse exame. Voltamos ao distrito para encerrar o que faltava. O sargento Farias conversou com o Ricardo, que, encolhido de vergonha, decidiu registrar apenas um termo circunstanciado. Márcia apareceu, eu não sei como a notícia corre tão rápido, e confirmou que meu filho tinha tentado conversar antes de tudo desandar.
Ele estava com a dor no rosto, ela disse, aquela frase que só quem já doeu assim entende. Saímos de lá com um papel que dizia pouco e um cansaço que dizia tudo. Dormimos numa pousada simples, cada um num quarto. Eu fiquei um tempo com a mão sobre a parede que nos separava, como se pudesse atravessar o cimento e segurar o ombro dele de menino. Deus, empresta o teu juízo pro meu filho. Eu repeti, baixa, até o sono me achar. No dia seguinte, cedo, tomamos o ônibus para Campinas. O laboratório antigo, eu já sabia, tinha mudado de nome. O prédio era o mesmo, fachada remodelada e recepção com cheiro de café novo. Uma moça de jaleco, Helena, coincidência que a vida usa quando quer dar sinais, nos atendeu com paciência. Há quanto tempo foi esse exame? Ela perguntou, digitando. 26 anos, respondi, sentindo a medida desse número pesar na boca. Ela levantou as sobrancelhas. É arquivo morto, mas não é impossível. Às vezes temos digitalização. Vou procurar por nome e CPF do suposto pai e por nome da mãe. Teclou um pouco mais, mordeu o lábio, chamou outra funcionária, sumiu lá atrás. Quando voltou, trazia um envelope pardo e um olhar sério. Dona Marta, existe registro, sim. E existe uma ocorrência. Pedido de repetição por incongruência de amostra. Na época, a coleta não foi refeita. Aqui também constam anotações internas sobre uma investigação policial envolvendo uma funcionária da recepção por troca de envelopes. Ela respirou. O que posso fazer hoje? Oferecer a vocês um exame novo, com cadeia de custódia impecável. A senhora e seu filho podem colher agora. Do suposto pai. Só com ele presente. Henrique me olhou. O susto do dia anterior tinha deixado nos olhos dele uma humildade rara. Ele assentiu. Eu coleto agora. Fizemos como mandava o protocolo. Saliva, assinatura, foto, lacre, etiqueta, tudo devagar e à vista. Eu fui chamada a uma salinha para assinar autorização de acesso aos registros antigos para fins de esclarecimento familiar. Li cada linha como quem lê destino. Quando terminei, Helena nos levou até a porta. O resultado de vocês dois sairá rápido. Do terceiro necessário, só com a presença dele. Ela hesitou. Desculpe dizer assim cru, mas se houver impossibilidade de contato, há caminhos legais com mandado. Eu espero que não precise. Agradeci como quem recebe água em deserto. Do lado de fora, o sol de meio-dia batia nas pedras da calçada. Henrique caminhou em silêncio alguns passos, até que parou diante de um carrinho de pipoca, desses que deixam a rua com cheiro de infância. Comprou 2 saquinhos, me entregou um. Por quê? Perguntei, surpresa. Para lembrar que ainda dá para ter gosto doce no meio dessa história. Ele deu de ombros, constrangido com a própria doçura. Comemos ali mesmo, vendo a fumaça branca subir. Foi quando o telefone vibrou, Padre Álvaro. Atendi com o coração atento. Marta. A voz dele vinha com o calor de quem segura a mão pela linha. Passe aqui quando puder. Tenho algo para você. Na verdade, tenho guardado há anos. Um envelope que o Paulo deixou comigo. Se um dia a verdade vier bater na porta, foram as palavras dele. Eu apoiei a mão no ombro do Henrique, como quem aponta uma estrela. Vamos para nossa igreja. A estrada de volta parecia outra. As árvores, os postes, tudo parecia nos olhar passar. No banco ao lado, meu filho cochilou encostado no vidro, e eu vi, refletido, o menino que dormia com a boca entreaberta e a franjinha grudada na testa. Toquei de leve o cabelo dele, num gesto que minha mão sabia de cor. Quando chegamos, o sol já deslizava para trás do telhado da igreja de Santa Uitá. O padre Álvaro nos esperava no banco da frente, onde eu costumava ajoelhar nos dias difíceis. O cheiro de vela e madeira encerada me abraçou. Ele tirou do bolso do paletó um envelope amarelado, com meu nome na frente. A caligrafia, inconfundível, Paulo, o homem de letras organizadas e coração inquieto. Ele deixou há 23 anos, disse o padre, baixo. Pediu que eu entregasse quando Marta viesse com o olhar de quem está pronta. Meus olhos arderam. Abri com o cuidado que a gente usa em coisa de santo. Dentro, uma carta e uma folha timbrada de um laboratório não o mesmo de Campinas. Li devagar, sentindo cada palavra assentando onde faltava chão. Marta,
eu vou tentar de novo, num outro lugar. Se der o que eu temo, vou te amar ainda assim. Se der o que eu rezo, quero voltar para casa sabendo que nosso silêncio acabou. A folha anexa tinha data, assinatura, carimbo, e um resultado diferente do primeiro, compatibilidade, 99,98%. Senti o ar sumir do peito. Segurei o banco com força, como se a madeira pudesse me segurar de volta. Mãe, Henrique perguntou, a voz quase de criança. O que diz? Eu entreguei a ele como quem entrega um batismo. Que o Paulo pode ser seu pai de sangue. O silêncio que veio depois não era o da culpa, era um silêncio com luz. Henrique sorriu de um jeito que eu nunca tinha visto, um meio choro, meio riso, meio alívio, meio incredulidade. O padre fechou os olhos e murmurou uma ação de graças. Eu abracei meu filho, e foi como se eu tivesse voltado no tempo para aquela sala de parto, quando o médico disse é um menino, e o mundo coube num choro. E o Paulo? Henrique perguntou, os olhos já procurando o próximo passo. Onde ele está? Olhei para o padre. Ele suspirou. Eu não sei ao certo. Depois de deixar o envelope, ele veio menos à igreja. Soube que foi trabalhar numa empresa de contabilidade numa cidade vizinha, Itapira, por uns anos. Mais tarde, alguém disse que ele tinha ido cuidar do tio doente em Sorocaba. Padre Álvaro coçou o queixo, procurando lembranças numa prateleira alta. Há uns 6 meses, recebi um e-mail de um tal de Ricardo, não esse, o outro, e ele sorriu de canto, triste, perguntando se eu tinha contato seu. Eu respondi que não. O remetente tinha o sobrenome do Paulo no assunto. Ele mexeu numa gaveta da sacristia e tirou um papel impresso. Guardei, achando que um dia ia servir. O papel tinha um endereço de e-mail e uma assinatura, Ricardo Martins, sócio escritório Martins e Peivá, o mesmo sobrenome de Paulo. Era o irmão que eu conheci uma vez, numa festa de fim de ano, tímido e atento. Henrique pegou o celular ali mesmo. Escreveu rápido, sou Henrique, filho da Marta. Procuro o Paulo. 3 minutos depois, 3 pontinhos surgiram. Eu prendi a respiração. A resposta veio curta, como quem tem pressa em resolver o que ficou atravessado. Venham. Ave. São Bento, 412, Sorocaba. Hoje, se puder. Ele fala melhor olhando nos olhos. Eu e o padre nos entreolhamos. Henrique encarou a porta como quem encara um horizonte. E eu, com a mão no peito, perguntei a mim mesma se meu coração aguentava mais uma estrada. Aguentava. Coração de mãe foi feito para continuar. No ônibus para Sorocaba, a noite caiu no vidro como um cobertor. Henrique segurava o envelope do Paulo com as 2 mãos, num respeito que me enterneceu. Eu quis explicar o mundo, como sempre quis. Mas, pela primeira vez, deixei que o mundo explicasse um pouco por mim. Olhei para trás para a oficina, a quase tragédia, a chuva, e entendi que o terrível que meu filho quase cometeu foi a sombra do terrível que eu cometi por anos, abandonar a verdade. O que nos salvou foi o mesmo gesto, feito tarde mas feito, segurar a mão no meio do fogo. Chegamos perto das 10 da noite. A rua da tal avenida era calma, prédios baixos, uma padaria ainda acesa no canto. O escritório tinha uma porta de vidro e uma luz da recepção acesa, esperando. O letreiro apagado dizia Martins e Peiva Contabilidade e Consultoria. Batemos. Um homem de uns 50 e poucos, barba grisalha e olhos familiares, abriu. Eu reconheci o porte, Ricardo, o irmão do Paulo. Marta. Henrique, ele disse, como quem confirma o óbvio e ainda assim se espanta. Entrem. Ele está aqui. Fez um gesto com a cabeça, convidando. Só, prepara o coração. A sala interna tinha cheiro de papel e café requentado. No fundo, numa poltrona, um homem magro, os ombros um pouco caídos, ergueu o rosto. O tempo tinha passado sobre ele como quem passa a mão numa superfície de madeira, alisou, marcou veios, deixou brilho onde antes era áspero. Os olhos, no entanto, eram os mesmos, uma mistura de contas feitas e promessas guardadas. Marta, ele disse, a voz baixa, e meu nome virou casa. Henrique parou 2 passos antes, como quem reconhece um lugar que sempre foi o seu mas que ele nunca visitou. Paulo, eu comecei,
e parei. Como se Paulo fosse palavra suficiente para uma vida inteira. Ele sorriu de um jeito cansado e bonito. Oi, filho. Eu achei que seria o fim, mas estava só começando. Marta, ele disse, a voz baixa, e meu nome virou casa. Henrique parou 2 passos antes, como quem reconhece um lugar que sempre foi o seu mas que ele nunca visitou. Paulo, eu comecei, e parei. Ele sorriu de um jeito cansado e bonito. Oi, filho. Eu não sei explicar o que acontece quando uma palavra simples abre portas que ficaram trancadas por décadas. Filho encheu a sala de um jeito manso, mas inteiro. Henrique respirou como quem alcança a superfície depois de muito tempo debaixo de água. Ricardo, o irmão, discretamente apagou a luz da recepção e nos deixou sozinhos, fechando a porta com o cuidado de quem sabe que ali dentro cabia um recomeço. Eu não queria que você ouvisse filho de mim pela primeira vez assim, tarde Paulo disse, ajeitando a postura. Mas é a única forma verdadeira que tenho. Henrique fez que sim com a cabeça, os olhos brilhando como de menino. Eu passei a vida inteira querendo ouvir isso sem saber que queria, ele confessou, e aquela frase me atravessou. Eu vivi bem com a senhora, mãe, mas faltava uma peça que eu não sabia nomear. Talvez fosse essa palavra. Paulo olhou para mim, e o olhar dele era ao mesmo tempo pedido e oferta. Eu fiz um estrago quando fui embora, ele disse, sem rodeios. Achei que estava sendo digno ao não disputar amor com ninguém, ao não acender briga. Mas, Marta, eu te deixei sozinha com um peso que não era só seu. E você, Henrique, eu te deixei com perguntas que eu devia ter sentado do seu lado para responder, mesmo que doesse. Você tentou, respondi, levantando o envelope com a letra dele. Você deixou cartas, deixou um exame. Eu que fugi. Achei que silêncio era colchão. Era pedra. Paulo suspirou, aquele suspiro que lembra vento batendo em porta velha. Eu esperei do lado de fora por um tempo. Bati. Você não abriu. Depois, a vida fez o que faz. Me empurrou por corredores que não eram os meus. Trabalhei, mudei de cidade, cuidei de tio doente. Pensei em voltar tantas vezes que perdi a conta. E aí eu fiz o que eu sempre soube fazer. Deixei um papel com o padre, porque eu sempre confiei em papéis para quando a voz falha. Henrique se aproximou um passo. Ele olhou a poltrona, olhou o rosto do Paulo, como quem iguala 2 imagens sobrepostas. Eu os vi, as mesmas sobrancelhas grossas, a mesma covinha tímida quando prestes a sorrir, a inclinação da cabeça quando prestes a pedir desculpa. Eu fiz muita bobagem ontem, meu filho disse, direto. Quase botei fogo num barracão que representava a raiva que eu tinha dentro. Eu empurrei um homem que um dia te machucou, mãe. Eu fui tudo o que eu jurei que não seria. Eu não quero que esse encontro aqui seja uma maquiagem para isso. Quero. Ele procurou as palavras com as mãos. Quero ser melhor do que minha dor. Paulo se levantou. O gesto foi lento, como quem respeita a solenidade de um ritual que não tem liturgia. Ele estendeu os braços, hesitante. Eu não sei se mereço te abraçar, ele disse. Mas se você permitir, eu queria começar do jeito mais simples e mais difícil. Henrique deu os 2 passos que faltavam. O abraço aconteceu como chuva que demorou, mas quando cai encharca. Eu vi o ombro do meu filho afundar no peito do homem que assina parte da sua história. E vi o rosto do Paulo se desfazer num choro que ele engoliu por anos, desses que lavam um pouco da culpa sem conseguir levar tudo. Eu fiquei de pé, algumas lágrimas minhas caindo no chão limpo do escritório, e me dei conta de que os 2 homens da minha vida cabiam num mesmo afeto sem que eu precisasse me dividir entre eles. A gente fez um novo exame, contei, quando eles enfim se soltaram. Eu e o Henrique. Falta a sua coleta. A gente veio aqui também por isso. Não por desconfiança, acrescentei, olhando nos olhos dele, mas por paz. Eu faço agora, ele respondeu, decidido. Tenho vivido com a verdade no bolso desde aquele resultado do 99,98%. Mas eu respeito as 3 vozes, a do papel, a do coração e a da lei. Vamos dar a mão para as 3. Ricardo, o irmão, reapareceu com uma delicadeza quase invisível. Eu consigo um plantonista que coleta aqui mesmo e leva ao laboratório, parceiro informou.
Cadeia de custódia correta, sem passar por recepção nenhuma. É meia hora. Eu assenti, grata pela eficiência que a vida finalmente nos oferecia. Enquanto aguardávamos, Paulo puxou uma cadeira para mim. Sentei. Ele ficou em pé por um segundo, indeciso. Depois sentou ao meu lado, não na frente. O corpo dele estava mais magro, mas havia um sossego novo no modo como ele apoiava os cotovelos nos joelhos. Marta, eu não te perguntei da sua vida, disse, num cuidado comovente. Além do que eu já sei pela carta que escrevi e que você não respondeu. Você está bem? Ele me olhou como se essa pergunta coubesse 23 anos. Eu quis rir e chorar ao mesmo tempo. Tô aprendendo a ficar, respondi. Eu sempre fugi, da vergonha, da memória, de mim. Dessa vez eu fiquei na delegacia, na oficina, na frente do fogo. Ficar tem sido meu verbo novo. Henrique, sentado de frente para nós, ouviu aquilo com um respeito que não cabia num mãe-dito apressado. Eu o vi entender que maturidade é, às vezes, aguentar a própria história sem anestesia. O plantonista chegou, jaleco, maleta, crachá. Coleta feita, etiquetas conferidas, selfies obrigatórias com dataior ao lado do tubo. O mundo moderno tem seus zeladores e suas burocracias necessárias. Quando ele saiu, levando com ele um pouco de nós três num tubinho lacrado, sobrou na sala uma calma que eu desconhecia. Falta uma coisa, Paulo disse, coçando a barba, como quem se anima com um plano miúdo que muda destinos. Eu nunca te pedi perdão da forma certa, Marta. Me perdoa por ter confundido dignidade com ausência. E você me perdoa por ter confundido proteção com mentira, respondi, sem floreio. Eu te afastei quando devia ter te convidado para conversa. Eu fiz você brigar sozinho com um papel. Ele assentiu. O barulho da rua era de padaria fechando, risos soltos, moto que passa. A vida continuava lá fora e dentro da sala um pedaço dela se reorganizava. Henrique apoiou os cotovelos nas coxas, inclinou o tronco um pouco para frente. E agora? Perguntou, como quem não tem medo de agenda. A gente volta amanhã para concluir o boletim, falar com o sargento, ver como fica. E, ele olhou para mim, terno, a gente janta juntos. Aquilo, vindo dele, me pegou de surpresa. Eu pensei em todas as vezes que jantamos eu e ele, dois no mesmo prato, e em como faltou um lugar à mesa por tanto tempo. A gente janta, eu disse, rindo com os olhos. E a conta é minha, porque conta antiga eu já não deixo mais pendurada. Saímos os três, e a noite de Sorocaba estava morna. Um restaurante simples, mesas na calçada, pano quadriculado, ventilador no teto, garçom que chama todo mundo de chefe. Pedimos arroz, feijão, bife acebolado e salada, comida de casa, porque a gente queria que o paladar reconhecesse o que o coração ainda estava aprendendo. Henrique falou do trabalho dele no setor de manutenção, das mãos que ele herdou de quem, que entendem parafuso, torque, ruído. Paulo falou do escritório, de como aprendeu a ouvir a vida financeira dos outros sem julgar as bagunças alheias. Todo mundo tem um armário com faturas e fantasmas. Ele brincou, e nós rimos. Eu falei pouco. Preferi ouvir a música pequena de dois homens conversando sem esbarrar em orgulho. No fim, quando a sobremesa chegou, pudim com furinhos, o preferido do Henrique desde menino, o celular vibrou. Era uma mensagem da Márcia: tô torcendo por vocês. O Ricardo está quieto hoje. Passou aqui, pagou uma dívida antiga, coisa rara. Não sei o que aconteceu, mas a vida, às vezes, dá 3 passos de uma vez. Se cuidem. Eu respirei, agradecendo em silêncio por aquela mulher que apareceu quando o chão abriu. Olhei para o meu filho e para o Paulo, os dois rindo de uma bobagem qualquer, alguma coisa sobre o Palmeiras perder final, esses assuntos que limpam o ar. E então senti, pela primeira vez em muito tempo, que a casa dentro de mim tinha luz acesa em todos os cômodos. De volta à pousada, antes de nos despedirmos, Paulo parou no corredor, a mão no bolso, como quem procura coragem e acha. Henrique, se o resultado confirmar o que a gente já sente, eu quero te oferecer o que eu sempre quis, meu sobrenome, meu tempo e minha presença. Não como troféu, nem como remendo, como compromisso. E mesmo se o papel dissesse o contrário,
por algum capricho, a minha oferta é a mesma. Henrique não respondeu logo. Ele olhou para mim, e eu vi no olhar dele uma pergunta que me fez doer e acalmar ao mesmo tempo: a senhora está bem com isso? Eu sorri, cansada e inteira. Estou, e eu vou estar. Porque, no fim, filho, tudo que eu sempre quis foi uma mesa com os nomes certos ocupando seus lugares. Ele assentiu. E então, com uma delicadeza que eu nunca vou esquecer, disse: então amanhã, depois da delegacia, a gente passa no cartório. Mas o que aconteceu no cartório no dia seguinte mudou mais do que o papel. Então amanhã, depois da delegacia, a gente passa no cartório. Mas o que aconteceu no cartório no dia seguinte mudou mais do que o papel. Voltei a dormir pouco, um sono picado, feito de passos no corredor e de orações sem pontuação. De manhã, fomos primeiro à delegacia. O sargento Farias já nos esperava, café na mão e uma paciência que me ensinou mais do que muitos sermões. Vamos encerrar isso do jeito certo, ele disse. Sem heróis, sem vilões, com responsabilidade. Ricardo chegou alguns minutos depois, curativo mais alinhado, um cheiro fraco de álcool que não era só de hospital. O olhar dele evitou o meu. Eu senti um tremor antigo tentar subir pelas pernas, mas fiquei de pé. Decidi de novo. Márcia também apareceu, convocada como testemunha. A presença dela sempre me parece um poste aceso na rua escura. O moço tentou conversar antes, ela reafirmou, serena. Eu vi. O sargento anotou, olhou para cada um, como um pai velho de muitos filhos teimosos. Proposta, termo circunstanciado, composição de danos materiais, compromisso de não aproximação por 90 dias, e cada um volta para sua vida com a lição que lhe cabe. Ele pousou a caneta, e aqui, diante de todo mundo, fica dito: provocação não é defesa. Henrique assentiu. A voz dele saiu limpa, de adulto que se sabe faltoso e ainda assim digno. Eu pago o copo, a prateleira quebrada, o curativo. E peço desculpa pelo que minha raiva fez. Ricardo demorou um segundo a mais, como quem engole a própria imagem no espelho. Eu também peço desculpa pelo que minha boca disse, arriscou, a frase tropeçando. E prometo não procurar vocês. Olhou para mim por um fio de segundo. Eu não fui o homem que devia. Não houve abraço. Não houve música. Houve papel assinado, e às vezes é o suficiente para uma vida respirar. Saímos de lá com o mundo um pouco mais em ordem e seguimos para o cartório. Eu não esperava reconhecer o cheiro, papel, tinta, balcão de madeira com lustro de cotovelos. E não esperava reconhecer o rosto atrás do vidro, os óculos na ponta do nariz, os dedos ainda ligeiros, menina Marta, Dona Lourdes. A mesma datilógrafa de antes, agora escrevente, cabelo grisalho prendendo o tempo com dignidade. Mas que volta que a vida dá, minha filha. Eu ri, de susto e afeto. Apresentei Henrique, apresentei Paulo, e a história se encaixou no ouvido bom da Lourdes como se ela sempre soubesse que um dia ia ouvir o final. Que vocês precisam? Perguntou, caneta já a postos. 2 coisas, respondi. Uma segunda via da certidão do Henrique, com tudo que já constava, e olhei para o Paulo, uma escritura pública que diga o que a gente está disposto a viver daqui para frente. Dona Lourdes estreitou os olhos, aquele brilho curioso de quem gosta de destino bem escrito. Reconhecimento de união estável, arriscou. Olhei para o Paulo. Não era sobre pressa, era sobre deixar de adiar o que a vida já vinha pedindo. União estável, sim, ele disse, me olhando não com ansiedade, mas com respeito. E uma doação com reserva de usufruto. Quero colocar um pequeno apartamento que eu tenho no nome do Henrique. Não como prêmio, não como culpa, como pertença. Eu já devia isso ao meu filho há muito, respirou fundo, e quero que fique escrito. Henrique me olhou como quem pede autorização que não precisa mais pedir. Eu apertei a mão dele por baixo do balcão. Filho, aceita? Eu aceito o gesto, mas prometo, aqui também, eu não vou morar em lugar nenhum que não seja verdade. Ele sorriu de canto, meio sem jeito. O resto a gente ajeita. Enquanto a Lourdes providenciava certidões, consultas, minutas, a recepção foi virando cenário de 1000 pequenas redenções.
Um casal discutia o sobrenome do bebê, uma senhora pedia firma reconhecida porque o neto agora é autônomo, um rapaz saía satisfeito com a assinatura que liberava sua casinha no financiamento. Cartórios são isso, oficinas de destino. Olhem, disse Dona Lourdes, batendo de leve na bancada com as unhas vermelhas. A certidão do Henrique já traz o nome do Paulo desde o nascimento. Isso vocês sabiam. O que posso incluir é a averbação da união estável, quando assinarem, e a escritura da doação. Ela levantou os olhos. E tem uma coisa aqui, que me chamou a atenção. Puxou uma gaveta, remexeu, abriu um arquivo no computador antigo. Há 23 anos, o Sr. Paulo veio aqui registrar uma declaração de vontade futura, que gostaria de reconhecer formalmente a paternidade biológica se confirmada em novo exame. Não tinha efeito jurídico, era mais um bilhete pro futuro. Ela sorriu para o Paulo com doçura. O senhor sempre foi um homem que confia no papel, né? Paulo abaixou a cabeça, meio envergonhado, meio aliviado. Quando a voz falha, eu escrevo, repetiu. Assinamos o que era possível naquele dia, a minuta da união estável ficaria pronta à tarde. A doação, com reserva de usufruto ao Paulo, exigia certidões fiscais e 2 reconhecimentos de firma. Henrique assinou com mão firme. Eu reconheci a minha assinatura torta e bonita, igual desde moça. E, no meio desse ir e vir de canetas, houve a pequena cena que mudou mais do que o papel. Uma porta lateral se abriu e, de lá, saiu um senhor magrinho, camisa social azul, pasta de couro. Parou, arregalou os olhos. Paulo? Perguntou, rouco. Paulo Martins. Paulo levantou, surpreso. Doutor Arlindo. Sorriu, e eu entendi só pela troca de nomes, era o tabelião aposentado que, anos atrás, tinha sido o orientador do Paulo quando ele fazia estágio de contabilidade e vinha ao cartório verificar escrituras. Não creio. Arlindo aproximou-se com passos miúdos, emocionado. Eu sempre disse que você era um homem decente. Lembra do que eu te falava? Quem escreve o que sente se protege do esquecimento. Eu quase respondi amém. O velho tabelião, sabendo ou adivinhando, nos conduziu a uma sala pequena e, com a autoridade mansa dos que já viram de tudo, disse: não deixem que as faltas se transformem em destino. As faltas são só faltas. O destino a gente escreve com a caneta de hoje. Saí daquela sala me sentindo contornada, por papéis, por mãos, por olhares que me davam de volta uma espécie de nome que eu tinha perdido. Enquanto aguardávamos as vias impressas, o celular do Henrique vibrou. Era um e-mail, Helena, do laboratório de Campinas. Prezados Marta e Henrique, informamos que a análise preliminar de vínculo genético entre mãe e filho foi concluída e é compatível, como esperado. Quanto ao suposto pai, com a amostra coletada hoje, o processamento foi priorizado e os primeiros marcadores analisados indicam forte compatibilidade. O laudo completo e oficial será liberado em até 24 horas. Henrique ergueu o olhar. Não havia mais um buraco. Havia um ainda, mas era um ainda bom. Tá vindo, ele disse, e eu entendi que está vindo era maior do que resultado. Voltamos ao balcão. Dona Lourdes bateu o carimbo com uma satisfação quase doméstica, como quem serve o café de quem gosta. Pronto. A minuta da união estável estará valendo assim que retornarem para a assinatura definitiva, e a escritura de doação segue pendente das certidões. Mas, ela baixou a voz, cúmplice, eu fiz mais uma coisa. Reimprimi a sua certidão de nascimento, Henrique, com a palavra pai olhando para você com dignidade. Às vezes, a gente precisa ver com os olhos o que o coração já sabe. Henrique pegou a certidão como quem pega um recém-nascido. Eu apoiei a cabeça no ombro dele. Paulo, com uma timidez que me comoveu, encostou a mão nas minhas costas, um gesto simples, que dizia: estou aqui. Na saída, compramos 3 picolés de abacaxi no carrinho em frente ao cartório. Sentamos no batente, como adolescentes que cabulam aula. Rimos de nada, de tudo. E, ali, Paulo desembainhou uma coragem nova. Marta, eu queria convidar vocês para algo pequeno. Hoje à noite, na minha casa. Uma mesa posta, 3 pratos, talvez o padre Álvaro se puder.
Não é festa, é um começo declarado. A gente aceita, responde sem precisar consultar ninguém. E eu levo um feijão que, se cozinha bem, é porque a gente mexe sem pressa. De tarde, voltei com o Paulo para resolver 2 certidões, enquanto Henrique foi até a pousada tomar banho e avisar a Márcia que voltaria em outro dia para agradecer sem correria. No cartório, quando tudo finalmente se alinhava numa pilha bonita de papéis, a porta se abriu de novo. Era o mesmo carteiro que sempre parece aparecer nas cenas que pedem símbolo. Ele entrou, olhou o balcão e ergueu um envelope com o brasão do laboratório parceiro de Sorocaba. Entrega urgente para Martins e Paiva, disse, e o coração me saltou. Assinatura aqui, por favor. Paulo assinou e nós 3 ficamos em pé, os olhos no envelope que trazia a palavra que a gente teimava em aprender devagar: confirmação. Eu respirei, segurei a mão do meu filho com a esquerda e a do Paulo com a direita, um gesto que eu sonhei por 26 anos, e disse, antes de qualquer papel ser aberto, seja o que for que esteja escrito aí, eu prometo, nunca mais a gente vai se perder do que é verdade. Mas quando abrimos, o que estava escrito acendeu uma luz que nem o sol da rua conseguiu competir. Eu ouvi um soluço, era o meu. Henrique não chorou alto. Desmoronou manso, encostando a testa no papel como quem agradece uma água. Paulo apertou a ponte do nariz e deixou as lágrimas virem, sem vergonha. Dona Lourdes, do outro lado do balcão, enxugou os olhos com o dorso da mão e fingiu que era alergia ao pó do arquivo. Eu beijei a cabeça do meu filho, aquele gesto tão antigo quanto nós 2, e sussurrei, agora você sabe de onde veio a luz que carrega nos olhos. Ele riu entre lágrimas, e o teimoso do queixo. Esse é meu, respondi, e a sala riu junto, como se a gente tivesse ensaiado. Voltamos à mesa do cartório, e o resto foi um movimento de arrumar cadeiras por dentro. Paulo assinou a minuta da nossa união estável com a caneta emprestada do Arlindo, o velho tabelião, que fez questão de carimbar ele mesmo um visto com data e hora, pra memória não brincar com vocês de novo. Henrique assinou a anuência da doação, prometendo usar não como prêmio, mas como morada da responsabilidade. Eu assinei por último, respirando o peso doce do que se corrige sem apagar o passado. À noite, fomos para a casa do Paulo. Apartamento simples, estante com livros de contabilidade misturados com poesia, uma samambaia teimosa na varanda. Ele arrumou a mesa com um zelo que não tem manual, guardanapos de pano, 3 pratos, um jarro com água e limão, o pudim que ele mesmo fez, aprendi com um cliente, fui cobrando a receita à prestação, ele brincou. Convidei o padre Álvaro. Ele chegou com pão fresco e aquela benção que abraça sem invadir. Antes de comer, Paulo pediu licença, ficou em pé e falou com a voz que eu reconheci das cartas, eu não tenho discurso. Tenho uma culpa grande e uma vontade maior de ficar. Se eu pudesse, devolvia ao Henrique cada noite perdida que ele passou sem saber de onde vinha. Como não posso, eu ofereço as noites daqui para frente. E ofereço a você, Marta, o contrário da minha ausência, presença. Henrique ergueu o copo de suco, eu aceito. Mas com uma condição, verdade como hábito. A gente errou porque deixou para amanhã. Hoje é nosso verbo novo. Hoje eu repeti, e brindamos. Comemos, rimos, lembramos. O padre contou causos do bairro. Paulo mostrou um álbum com fotos amareladas onde eu aparecia jovem numa festa do escritório, rindo com um copo de refrigerante na mão. Eu vivia olhando para essa foto achando que ria de mim, ele confessou. Agora eu olho e vejo que você ria de medo para não chorar. Me perdoa por não ter enxergado antes. Eu disse que sim, que perdoava, que queria colecionar perdões como quem coleciona chaves de portas que a gente ainda vai abrir. Depois do café, Henrique saiu na varanda para ligar para Márcia. Eu o ouvi agradecer. Se a senhora não tivesse me segurado com os olhos naquele dia, eu tinha me perdido, ele falou. Do outro lado, imagino que ela tenha respondido com aquele jeito firme que salva, agora segura outros também.
Ao desligar, ele se virou para mim com o terço na mão, aquele que eu coloquei no bolso dele quando ele partiu de madrugada. Mãe, fica com isso. Eu não preciso de lembrança para lembrar de quem eu sou. Eu preciso de disciplina para continuar sendo. Dormimos cada um em sua casa, e pela primeira vez em anos eu dormi inteiro, não um sono de fuga, mas de descanso. De manhã, voltei ao cartório com o Paulo. Assinamos a versão final. Saí daqui com o carimbo de presente que a vida às vezes dá. Na calçada, Henrique nos esperava com duas notícias. A primeira, o sargento Farias ligou dizendo que o termo estava encerrado e que, se cumpríssemos o combinado, o caso não passaria disso. A segunda, uma mensagem curta da Márcia. O Ricardo me pediu o contato do grupo de apoio. Disse que vai tentar. Não prometeu nada, mas foi. Eu apoiei a mão no peito, agradeci sem palavras. Justiça, às vezes, é isso, cada um carregar o que é seu, com gente por perto para quando o peso escorrega. À tarde, fomos à igreja de Santa Uitá. Quisemos agradecer com os pés no chão que nos viu tropeçar. O padre colocou as mãos sobre nossas cabeças, de mim, do Paulo, do Henrique, e falou baixo: que a verdade de vocês nunca mais chegue tarde, e que o amor de vocês não precise de prova, mas se alegre quando ela vier. Na saída, ficamos um tempo na escadaria, vendo o bairro viver. Dona Sônia passou, fez festa quando soube. Eu sempre disse que esse menino tinha o sorriso do Paulo. Exagerou, e eu ri, feliz de ter vizinha que erra por excesso de carinho. O céu tinha um azul simples, de roupa lavada. Henrique falou, com o olhar nessa roupa estendida lá em cima: eu vou mudar de endereço. Não por fugir. Por começar, vou pro apartamento que o Paulo doou, mas não vou sozinho. Ele respirou, tímido. A casa vai ser ponto de encontro de gente que precisa de ferramenta e ouvido. Um sábado por mês, oficina aberta, conserta-se panela, ventilador, bicicleta. E conserta-se conversa. Paulo bateu nas costas dele, orgulhoso sem alarde. Eu entro com a planilha e o café. Eu, com o feijão, garanti. E com o cuidado para lembrar que conserto não devolve peça nova, mas devolve caminho. À noite, no meu quarto, abri a caixa onde a história começou: santinho, brinco sem par, fotos desbotadas, a primeira carta do Paulo e a última, a do resultado recém-impresso. Eu pensei em queimar a caixa, como se fogo tivesse vocação de absolver. Não queimei, guardei, não como segredo, como memória. Memória é ferramenta, corta quando mal usada, constrói quando na mão certa. No domingo, sentamos de novo à mesa, eu, Henrique e Paulo, e escrevemos pequenas regras coladas na geladeira, não por mania, mas para não esquecer quem queremos ser. 1. Falar antes que a mágoa fale por nós. 2. Pedir ajuda antes da queda. 3. Não transformar dor em destino. 4. Não deixar cartas sem resposta. 5. Lembrar que amor é verbo que se conjuga em hoje. Eu aprendi que silêncio é um fogo frio que vai comendo a gente por dentro, e que a verdade, mesmo tardia, é água que apaga incêndio e rega o que a gente ainda pode ser. Aprendi que mãe não é muro perfeito. É ponte que se constrói andando e cai, e levanta e reforça. Aprendi que a justiça, quando chega junto com perdão, não vira vingança, vira ordem. E que, sim, Deus permite certas provas, não para nos humilhar, mas para nos lembrar do que verdadeiramente nos sustentou quando nada mais segurava. Se hoje eu pudesse sussurrar algo no ouvido daquela Marta de 20 anos, diria: você não está sozinha. Não finja força onde dói. Conte, sempre conte. E se eu pudesse falar com quem me ouve agora, mães, filhos, pais, gente comum, eu perguntaria: você perdoaria um filho assim? Quantas mães vivem isso em silêncio? Deixe nos comentários o que essa história te ensinou. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se essa história te tocou, se acendeu alguma luz na sua casa, compartilha com quem precisa. Talvez seja a carta que alguém está esperando receber. Obrigada por assistir até aqui. Se essa história te tocou, deixe seu coração nos comentários e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Deus abençoe sua vida.